Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos, boa noite. 2 de abril, quarta-feira, interlúdio de terror. Como vocês sabem, né? Quem não sabe está passando aqui pela primeira vez, quartas-feiras a gente dedica à narração de grandes clássicos do horror. E final de semana, sábados são dedicados a Lovecraft e seus amigos do círculo. Mas hoje então é interlúdio de terror, clássicos do terror, um dos maiores clássicos da literatura fantástica, que vem a ser Drácula, de Bram Stoker. Um grande romance que nós já estamos na 9ª postagem hoje, é um total de 14, estamos nos encaminhando para o final, né? Quem ainda não começou a assistir, playlist aqui, Bram Stoker, tem todas as postagens até o momento, e é isso aí. E como a gente comentou lá no início, né, pra gente, não vamos fazer introdução a cada postagem, seria muita introdução, né? Eu já fiz uma introdução lá na primeira postagem, quem não assistiu, tá lá, primeirona. Eu fiz uma introdução e um comentário ao final da primeira postagem, inclusive, falando sobre o personagem, o icônico Conde Drácula, né? O grande Bram Stoker, o autor, e o próprio romance. Era isso aí, vamos sem mais demora para a narração, capítulos 16 e 17. Drácula, Bram Stoker, 1897. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu estou relendo e narrando, traduzindo e narrando para vocês. Muito bem, estou ralando também. Mas então é isso. Mas eu não vou deixar também de fazer os pedidinhos de sempre, estão aqui resumidos nas gravuras que estão aqui passando, né? É aquilo ali. O like é dar logo agora de saída, né? Quem está aqui já sabe que gosta, né? E senão vocês acabam esquecendo. E no fim, não esqueçam do hype. 2 apoios tranquilos de vocês fazerem que ajudam bastante o canal. Aumenta a exposição das postagens e o alcance, né, do nosso trabalho. Abração a todo mundo, saudações, fiquem bem e divirtam-se com Drácula, capítulos 16 e 17. Drácula, capítulo 16. Diário do Dr. Seward. Continuação. Eram exatamente 15 minutos para meia-noite quando pulamos o muro baixo do cemitério. A noite estava escura, com ocasionais lampejos de luar entre as fendas das pesadas nuvens que corriam pelo céu. Mantivemos-nos juntos de alguma forma, com Van Helsing ligeiramente à frente, liderando o caminho. Quando nos aproximamos da tumba, observei bem Arthur, pois temia que a proximidade de um lugar carregado de lembranças tão dolorosas o perturbasse, mas ele se manteve firme. Presumi que o próprio mistério do que estávamos fazendo, de alguma forma, servia como antídoto para sua dor. O professor destrancou a porta e, percebendo uma hesitação natural entre nós por vários motivos, resolveu a situação entrando primeiro. O resto de nós o seguiu e ele fechou a porta. Em seguida, acendeu uma lanterna escura e apontou para o caixão. Arthur avançou hesitante. Van Helsing disse-me: Você estava aqui comigo ontem. O corpo da senhorita Lucy estava nesse caixão? Sim, estava. O professor virou-se para os outros e disse: Vocês ouviram, e ainda assim há quem não acredite em mim. Ele pegou sua chave de fenda e novamente retirou o tampo do caixão. Arthur observava, muito pálido, mas silencioso. Quando a tampa foi removida, ele deu um passo à frente. Evidentemente, ele não sabia que havia um caixão de chumbo dentro, ou de qualquer forma, não havia pensado nisso. Quando viu a rachadura no chumbo, seu rosto se avermelhou por um instante, mas logo empalideceu novamente, até que ficou de um branco cadavérico. Ainda assim, permaneceu em silêncio. Van Helsing forçou de volta a borda de chumbo e todos nós olhamos para dentro e recuamos. O caixão estava vazio. Por vários minutos, ninguém disse uma palavra. O silêncio foi quebrado por Quincy Morris. Professor, eu respondi por você. Sua palavra é tudo o que preciso. Normalmente eu não perguntaria algo assim. Eu não o desonraria insinuando uma dúvida. Mas este é um mistério que vai além de qualquer honra ou desonra. Foi você quem fez isso? Juro a você, por tudo o que considero sagrado, que não removi nem toquei nela. O que aconteceu foi o seguinte. 2 noites atrás, meu amigo Seward e eu viemos aqui com um bom propósito. Acredite em mim. Abri aquele caixão que estava selado
e o encontramos, assim como agora, vazio. Então esperamos e vimos algo branco surgir entre as árvores. No dia seguinte, voltamos aqui durante o dia e ela estava lá. Não estava, amigo John? Naquela noite, chegamos bem a tempo, mas uma pequena criança teria sido sugada até morrer. Graças a Deus, salvamos a criança. Ontem à noite, vi horrorizado que a criatura, o não morta, pode agora se mover. Ela se move mais forte quando o sol se pôs, mas ainda não era nada. Era quase um problema que estava vindo, mas eu tinha outro medo ainda maior. Outras coisas que eles evitam. Na última noite não havia criança, mas antes do pôr do sol peguei minha estaca e outras coisas. Então aqui está esta coisa estranha. Viemos para ver. Como há muito no mundo que não sabemos, viemos do lado de fora, não vistos e não ouvidos, e as coisas mais estranhas ainda estavam por vir. Ali estava o túmulo, fechado como quando saímos. O professor se inclinou e trancou a porta do lado de dentro. Oh, mas o ar parecia fresco e puro depois do terror daquela noite. Como é doce ver os matinhos crescendo e os pássaros cantando alegremente, o movimento surdo das vacas cruzando a grama. Tudo que fala da vida de um homem. Como é doce tudo isso para aqueles que estiveram sob a sombra do pavor. Mas, até mesmo essa doçura só parecia deixar a experiência mais horrível. E quando nos aproximamos da tumba, parecia um espírito maligno e silencioso, rodeado por um pressentimento de mistério. Era misterioso e paciente, e meio inclinado a lançar dúvidas sobre coisas que julgamos como sombras e não substância. Era como se o espírito do antigo medo, que havia sido encarnado em um conto de antiga bravura, com sua centena de anos, ainda estivesse ali. Van Helsing estava ocupado de uma maneira definida. Pegou de sua sacola um monte do que parecia ser um waffle branco. Era um pão de aparência curiosa, como um biscoito que estava cuidadosamente enrolado em papel. Ele desmanchou a parte externa e começou a trabalhar no material branco, moldando-o em pequenos pedaços. Em seguida, começou a espalhá-lo dentro da tumba. Eu estava um pouco surpreso ao vê-lo fazendo isso, e, estando próximo, perguntei o que ele estava fazendo. Arthur e Quincy chegaram mais perto, assim como os outros. Estou fechando a tumba para que o não morto não possa entrar. E esta é a substância que você está usando para fazer isso? Meu Deus, isto é uma hóstia? O que é isto que você está usando? Desta vez a pergunta foi feita por Arthur. Van Helsing ergueu a mão reverentemente enquanto respondia. A hóstia. Trouxe-a de Amsterdã. Tenho uma indulgência. Foi uma resposta que chocou os mais céticos entre nós, e sentimos individualmente que, diante de um propósito tão sincero quanto o do professor, um propósito que podia utilizar aquilo que para ele era mais sagrado, era impossível duvidar. Em silêncio respeitoso, tomamos nossos lugares ao redor da tumba, mais ocultos da visão de qualquer pessoa que pudesse se aproximar. Senti pena dos outros, especialmente de Arthur. Eu mesmo já havia sido treinado por minhas visitas anteriores para essa vigília aterrorizante. E, no entanto, mesmo eu, que até uma hora atrás rejeitava as provas, senti meu coração afundar dentro de mim. Nunca os túmulos pareceram tão terrivelmente brancos. Nunca o cipreste, o teixo ou o zimbro pareceram tão perfeitamente encarnar o luto fúnebre. Nunca as árvores ou a grama ondularam ou farfalharam de forma tão sinistra. Nunca um galho rangeu de maneira tão misteriosa, e nunca o uivo distante dos cães trouxe um presságio tão lastimável através da noite. Houve um longo silêncio, um grande e doloroso vazio, e então, do professor, veio um agudo "Sst". Ele apontou, e ao longe, no corredor de teixos, vimos uma figura branca se aproximando. Uma figura pálida e indistinta, que segurava algo escuro contra o peito. A figura parou, e naquele instante, um raio de luar atravessou as massas de nuvens em movimento e revelou, em destaque impressionante, uma mulher de cabelos escuros, vestida com os sudários da tumba. Não conseguimos ver seu rosto, pois estava inclinado sobre o que reconhecemos como uma criança de cabelos claros. Houve uma pausa e um pequeno grito agudo, como de uma criança dormindo ou de um cão sonhando diante do fogo. Estávamos prestes a avançar, mas a mão advertente do professor, que podíamos ver enquanto ele se ocultava atrás de um teixo, nos conteve. E então, enquanto observávamos, a figura branca voltou a se mover para a frente.
Agora estava próximo o suficiente para enxergarmos com clareza, e o luar ainda iluminava. Meu próprio coração gelou e pude ouvir o suspiro de Arthur ao reconhecermos os traços de Lucy Westenra. Lucy Westenra, mas tão diferente. A doçura havia se transformado em uma crueldade impiedosa, tão dura quanto o adamante, e a pureza em uma lascívia voluptuosa. Van Helsing deu um passo à frente, e obedecendo ao seu gesto, nós também avançamos. Os 4 de nós nos alinhamos diante da porta da tumba. Van Helsing ergueu sua lanterna e deslizou a tampa. À luz concentrada que iluminou o rosto de Lucy, pudemos ver que seus lábios estavam carmesins com sangue fresco, e que um fio escorria por seu queixo, manchando a pureza de seu sudário fúnebre. Trememos de horror. Pude perceber pela luz trêmula que até mesmo os nervos de ferro de Van Helsing haviam vacilado. Arthur estava ao meu lado, e se eu não tivesse segurado seu braço e o sustentado, ele teria caído. Isso me fez estremecer ao ver. Com um movimento descuidado, ela jogou para o chão, sem se importar, a criança que carregava nos braços, como se fosse um fardo sem importância. A pobre criatura soluçou em seu sono, gemendo fraca e faminta, como um cachorro abandonado ao frio. Então Lucy avançou, os olhos brilhando com um desejo maligno. Seu olhar estava fixo em Arthur, e ela se moveu com uma graça sedutora. Quando se aproximou dele, abriu os braços como se fosse envolvê-lo em um abraço apaixonado. Arthur ainda hesitou, mas com um suspiro longo e voluptuoso, Lucy sussurrou. Venha para mim, Arthur. Deixe os outros e venha para mim. Meus braços estão famintos por você. Venha e poderemos descansar juntos. Venha, meu marido, venha. Havia algo diabolicamente doce em sua voz, algo como tilintar de vidro quando golpeado, que reverberou em nossos cérebros, mesmo nos de nós que apenas ouvimos essas palavras dirigidas a outro. Quanto a Arthur, ele parecia enfeitiçado. Afastando as mãos do rosto, abriu os braços. Ela já saltava em sua direção quando Van Helsing avançou rapidamente e ergueu entre eles seu pequeno crucifixo dourado. Ela recuou diante dele e, com o rosto subitamente distorcido pela raiva, passou furiosamente por ele, como se fosse entrar no túmulo. Quando estava a poucos centímetros da porta, no entanto, ela parou, como se tivesse sido contida por uma força irresistível. Então virou-se, e seu rosto foi iluminado pelo clarão límpido do luar e pela luz da lamparina, que agora não tremia mais, sustentada pelos nervos de ferro de Van Helsing. Nunca vi tanta malícia frustrada em um rosto, e nunca, espero, tal expressão será novamente vista por olhos mortais. A bela cor de sua pele tornou-se lívida. Seus olhos pareciam lançar faíscas de fogo infernal, e suas sobrancelhas se franziram como se as dobras da carne fossem os anéis das serpentes de Medusa. Sua boca adorável, manchada de sangue, abriu-se em um quadrado grotesco, como nas máscaras de paixão dos gregos e japoneses. Se algum rosto já expressou a própria morte, se um olhar pudesse matar, foi esse que vimos naquele momento. E assim, por meio minuto inteiro, que pareceu uma eternidade, ela permaneceu entre o crucifixo erguido e o fechamento sagrado que lhe impedia a entrada. Van Helsing quebrou o silêncio ao perguntar a Arthur. Responda-me, ó meu amigo. Devo prosseguir com meu trabalho? Arthur atirou-se de joelhos e escondeu o rosto nas mãos ao responder. Faça o que quiser, amigo. Faça o que quiser. Nunca mais poderá haver um horror como este. E ele gemeu em desespero. Quincy e eu nos movemos simultaneamente em sua direção e seguramos seus braços. Ouvimos o estalo da lanterna se fechando quando Van Helsing a abaixava. Aproximando-se do túmulo, começou a remover das frestas alguns dos emblemas sagrados que havia colocado ali. Observamos, tomados por um espanto horrorizado, quando ao recuar, vemos a mulher, com um corpo tão físico e real naquele momento quanto o nosso, passar pela abertura, onde mal caberia a lâmina de uma faca. Todos sentimos um alívio profundo ao ver o professor restaurar calmamente as tiras de massa nos contornos da porta. Quando terminou, ergueu a criança e disse: Venham agora, meus amigos. Não podemos fazer mais nada esta noite. Haverá um funeral ao meio-dia, então aqui todos virão lamentar, e depois disso, os amigos dos mortos terão partido há muito tempo, e quando ocorrer a trancar o portão, permaneceremos. Então há mais a fazer, mas não como esta noite. Quanto a este pequeno, ele não está em grande perigo, e amanhã à noite estará bem. O deixaremos onde a polícia o encontrará, do outro lado. E então, para casa.
Chegando perto de Arthur, ele disse: Meu amigo Arthur, você teve uma provação dolorosa, mas depois, quando olhar para trás, verá o quão necessário foi. Agora você está nas águas amargas, meu filho. Até amanhã à noite. Por favor, Deus, você as terá atravessado e bebido das águas doces. Então, não se atormente excessivamente. Até então, não lhe pedirei que me perdoe. Arthur e Quincy vieram para casa comigo e tentamos confrontar um ao outro no caminho. Deixamos a criança em segurança e estávamos cansados, então todos dormimos com mais ou menos realidade de sono. 29 de setembro, noite. Pouco antes da meia-noite, nós três, Arthur, Quincy Morris e eu, chamamos o professor. Foi notável perceber que, por acordo tácito, todos vestimos roupas pretas. Claro, Arthur usava preto pois estava de luto profundo, mas o resto de nós usava por instinto. Chegamos ao cemitério por volta das 11h30 e passeamos por ali, evitando observação oficial, de modo que, quando os coveiros concluíram sua tarefa e o sacristão, sob a crença de que todos haviam partido, trancou o portão, tínhamos lugar todo para nós. Van Helsing, em vez de seu pequeno saco preto, carregava um longo estojo de couro, algo como uma bolsa de taco de cricket. Era manifestamente de peso considerável. Quando estávamos sozinhos e ouvimos os últimos passos saindo da estrada, silenciosamente e como por intenção ordenada, seguimos o professor até a tumba. Ele destrancou a porta e entrou, fechando-a atrás de nós. Então pegou da bolsa a lanterna, que acendeu, e também 2 velas de cera, que acendemos, e que ele fixou derretendo suas próprias bases nos caixões, para que pudessem dar luz suficiente para trabalharmos. Quando novamente ergueu a tampa do caixão de Lucy, todos olhamos, Arthur tremendo como um álamo, e vimos que o corpo estava ali em toda sua beleza mortal. Mas não havia amor em meu próprio coração, nada além de ódio pela coisa imunda que tomara a forma de Lucy sem sua alma. Eu podia ver até o rosto de Arthur endurecer enquanto olhava. De repente, ele disse a Van Helsing: Este é realmente o corpo de Lucy, ou apenas um demônio em sua forma? É o corpo dela, e ainda não é. Mas espere um pouco e verá como ela erra. E é. Ela parecia uma Lucy de pesadelo enquanto jazia ali. Os dentes alongados, a voluptuosidade manchada de sangue que me fez estremecer ao ver, a aparência toda carnal e anti-espiritual, parecendo uma zombaria demoníaca de sua doce pureza. Van Helsing, com sua habitual calma metódica, começou a retirar vários conteúdos de sua bolsa e a prepará-los para uso. Primeiro, pegou um ferro de solda e um pouco de solda de encanamento, e em seguida, uma pequena lamparina a óleo, que acendeu quando a colocou no canto da tumba, cuja chama queimava com calor feroz e uma chama azul. Então pegou seus alicates operatórios que tinha à mão, e por último, uma estaca de madeira nodosa, com cerca de 2,5 polegadas, ou 3 de espessura, e cerca de 3 pés de comprimento. Uma das extremidades foi endurecida por queima no fogo e afiada até um ponto fino. Com essa estaca veio um martelo pesado, como os usados em lares nas adegas de carvão para quebrar torrões. Para mim, os preparativos de um médico para o trabalho de qualquer tipo são estimulantes e revigorantes, mas o efeito dessas coisas em Arthur e Quincy foi a causa da mais profunda consternação. No entanto, ambos mantiveram sua coragem, permaneceram silenciosos e quietos. Quando tudo estava pronto, Van Helsing disse: Antes de fazermos qualquer coisa, deixe-me dizer-lhes isto. Está fora do conhecimento e experiência dos antigos e de todos aqueles que estudaram os poderes dos não-mortos. Quando eles se tornam tais, vem com a mudança a maldição da imortalidade. Eles não podem morrer, mas devem seguir ano após ano, acrescentando novas vítimas e multiplicando os males do mundo. Pois todos aqueles que são presa dos não-mortos tornam-se eles mesmos não-mortos e alimentam-se de sua própria espécie. E assim o círculo continua a se expandir, como as ondulações de uma pedra lançada na água. Meu amigo Arthur, se você tivesse recebido aquele beijo antes de Lucy morrer, ou novamente na noite passada, quando abriu seus braços para ela, você, com o tempo, quando tivesse morrido, teria se tornado um Nosferatu, como chamam no leste da Europa. E nós teríamos mais desses não-mortos, que tanto nos enchem de horror. Os perigos para esta pobre senhora infeliz estão apenas começando.
Essas crianças cujo sangue ela sugou já nos entristecem. Mas se ela viver como um não morto, mais e mais perderão seu sangue, e por seu poder, mais delas virão até ela. E então ela sugará seu sangue com aquela boca perversa. Mas se ela morrer de verdade, a mancha cessará. As pequenas feridas na garganta desaparecerão, e elas voltarão para seus lugares, ignorantes do que aconteceu. Mas o mais abençoado de tudo, quando esta agora não morta for colocada para descansar como verdadeira morta, então a alma da pobre senhora que amamos se levantará novamente diante da face de Deus, e em vez de praticar maldades, crescendo mais vil na assimilação disso dia após dia, e assim tomará seu lugar como os outros que a amaram. Assim, meu amigo, será uma bênção para a mão que der o golpe que a libertará aqui. A isso estou disposto, mas não há ninguém entre nós que tenha um direito melhor. Não seria alegria pensar daqui em diante no silêncio da noite, quando o sono vier? Foi minha mão que a enviou aos anjos, foi a mão do homem que a amou mais que todos. Foi a mão que ela mesma teria escolhido, se pudesse escolher. Diga-me se há algum entre nós. Todos olhamos para Arthur. Ele viu também o que todos nós vimos, as infinitas gentilezas que sugeriam que essa deveria ser a mão que enviaria a pobre Lucy para nós como uma santa, e não apenas como uma memória vazia. Ele deu um passo à frente e disse bravamente, embora sua mão tremesse e seu rosto estivesse pálido como a neve: Meu verdadeiro amigo, do fundo do meu coração partido eu lhe agradeço. Diga-me o que devo fazer e não vacilarei. Van Helsing colocou a mão no ombro dele e disse: Bravo, rapaz! Um momento de coragem está feito. Esta estaca deve ser cravada em seu peito. Será uma provação terrível, não se engane quanto a isso. Mas durará apenas um curto instante, e então você se alegrará mais do que foi grande a sua dor. Deste túmulo sombrio você sairá como se pisasse no ar. Mas você não deve hesitar uma vez que tenha começado. Apenas pense que nós, seus verdadeiros amigos, estamos ao seu redor e que estamos rezando por você o tempo todo. Continue. Diga-me o que devo fazer. Pegue esta estaca com a mão esquerda, pronta para colocar a ponta sobre o coração, e o martelo em sua mão direita. Então, quando começarmos nossa oração pelos mortos, eu a lerei. Tenho aqui o livro, e os outros me seguirão. Golpeie em nome de Deus, para que tudo fique bem com os mortos que amamos, e para que os não mortos desapareçam. Arthur pegou a estaca e o martelo, e uma vez que sua mente se fixou na ação, suas mãos nunca tremeram nem vacilaram. Van Helsing abriu seu missal e começou a ler, e Quincy e eu seguimos o melhor que pudemos. Arthur posicionou a ponta sobre o coração, e ao olhar, pude ver sua marca na carne branca. Então, ele golpeou com toda a sua força. A coisa no caixão contorceu-se, e um grito horrendo e aterrorizante escapou dos lábios vermelhos e abertos. O corpo estremeceu, tremeu e torceu-se em espasmos selvagens. Os dentes brancos e afiados cerraram-se até que os lábios foram cortados, e a boca ficou manchada com uma espuma carmesim. Mas Arthur não vacilou. Ele parecia uma figura de Thor, enquanto seu braço firme subia e descia, cravando cada vez mais fundo a estaca portadora de misericórdia, enquanto o sangue jorrava e espirrava ao redor do coração perfurado. Seu rosto estava resoluto, e um senso de dever supremo parecia brilhar através dele. A visão nos encheu de coragem, de modo que nossas vozes pareciam ecoar pela pequena cripta. Então as contorções e tremores do corpo diminuíram, os dentes cessaram de ranger e o rosto parou de tremer. Finalmente, o corpo ficou imóvel. A terrível tarefa estava concluída. O martelo caiu da mão de Arthur. Ele cambaleou e teria caído se não o tivéssemos segurado.
Grandes gotas de suor brotaram em sua testa, e sua respiração veio em suspiros entrecortados. De fato, tinha sido um esforço terrível para ele. E se não tivesse sido impulsionado por considerações além das humanas, jamais teria conseguido levá-lo a cabo. Por alguns minutos, ficamos tão preocupados com Arthur que não olhamos para o caixão. Quando o fizemos, no entanto, um murmúrio de surpresa percorreu nosso grupo. Olhamos com tanta atenção que Arthur, que estava sentado no chão, levantou-se e veio olhar também. E então, uma luz estranha e jubilosa brilhou em seu rosto, dissipando por completo a sombra de horror que nele se estampava. Lá no caixão, já não jazia mais a coisa imunda que tanto temíamos e que aprendemos a odiar, a ponto de considerar sua destruição um privilégio concedido àquele que mais tinha direito a isso. Em seu lugar, estava Lucy, como a havíamos visto em vida, com seu rosto de doçura e pureza incomparáveis. É verdade que ainda havia ali, como antes, os traços de preocupação, dor e desgaste. Mas esses nos eram queridos, pois marcavam sua fidelidade àquilo que valorizávamos nela. Um e todos sentimos que a calma sagrada que repousava como a luz do sol sobre o rosto e o corpo exaustos era apenas um sinal terreno e um símbolo da paz que reinaria para sempre. Van Helsing veio e colocou a mão no ombro de Arthur, dizendo-lhe: E agora, Arthur, meu amigo, querido rapaz, não estou perdoado? A reação ao terrível esforço veio quando ele tomou a mão do velho em suas próprias, levou-a aos lábios, pressionou-a e disse: Perdoado? Deus o abençoe por ter devolvido a alma da minha querida e me dado paz. Ele colocou as mãos nos ombros do professor e, inclinando a cabeça sobre seu peito, chorou em silêncio por um tempo, enquanto permanecíamos imóveis. Quando ergueu a cabeça, Van Helsing lhe disse: E agora, meu filho, você pode beijá-la. Beije seus lábios mortos, se quiser, como ela gostaria que fizesse, se pudesse escolher. Pois ela não é mais um demônio dissimulado, não é mais uma criatura impura por toda a eternidade. Ela não é mais uma das não mortas do diabo. Ela é uma verdadeira morta de Deus, cuja alma está com ele. Arthur se inclinou e a beijou, e então enviamos ele e Quincy para fora do túmulo. O professor e eu cerramos a parte superior da estaca, deixando sua ponta no corpo. Depois, cortamos a cabeça e enchemos a boca com alho. Soldamos o caixão de chumbo, parafusamos a tampa e, reunindo nossos pertences, partimos. Quando o professor trancou a porta, entregou a chave a Arthur. Lá fora, o ar era doce, o sol brilhava e os pássaros cantavam. E parecia que toda a natureza estava afinada em um tom diferente. Havia alegria, riso e paz por toda parte. Pois nós mesmos estávamos em paz por um motivo, e nos sentimos felizes, ainda que com uma alegria contida. Antes de partirmos, Van Helsing disse: Agora, meus amigos, uma etapa do nosso trabalho está concluída. Uma das mais angustiantes para nós, mas ainda resta uma tarefa maior. Encontrar o autor de toda essa nossa dor e exterminá-lo. Tenho pistas que podemos seguir, mas será uma tarefa longa e difícil, e nela há perigo e sofrimento. Vocês não irão me ajudar? Todos nós aprendemos a acreditar, não é verdade? E sendo assim, não enxergamos nosso dever? Sim. E não prometemos seguir até o amargo fim? Um por um, apertamos sua mão e fizemos a promessa. Então o professor disse enquanto partíamos: Daqui a 2 noites, vocês se encontrarão comigo e jantarão juntos às 7 horas com o amigo John. Convidarei mais 2 pessoas, 2 que vocês ainda não conhecem, e estarei pronto para mostrar todo o nosso trabalho e revelar nossos planos. Amigo John, venha comigo para casa, pois tenho muito a consultar e você pode me ajudar. Esta noite parto para Amsterdã, mas retornarei amanhã à noite. Então começará a nossa grande busca. Mas primeiro terei muito a dizer para que saibam o que deve ser feito e o que temer. Então nossa promessa será renovada, pois há uma tarefa terrível diante de nós, e uma vez que nossos pés toquem o arado, não devemos recuar.
Drácula, capítulo 17. Diário do Dr. Seward. Continuação. Quando chegamos ao Berkeley Hotel, Van Helsing e eu encontramos um telegrama à nossa espera. Estou indo de trem. Jonathan em Whitby. Notícias importantes. Mina Harker. O professor ficou encantado. Ah, essa maravilhosa Madame Mina. Disse ele. Uma pérola entre as mulheres. Ela chega, mas eu não posso ficar. Ela deve ir para a sua casa, amigo John. Você deve encontrá-la na estação. Telegrafe para ela no caminho, para que esteja preparada. Quando o telegrama foi enviado, ele tomou uma xícara de chá e, durante isso, me contou sobre um diário mantido por Jonathan Harker, enquanto estava no exterior. Ele me entregou uma cópia datilografada do diário, assim como do diário da Sra. Harker em Whitby. Pegue isto e estude bem. Quando eu retornar, você terá domínio de todos os fatos e então poderemos iniciar nossa investigação de maneira mais eficaz. Guarde-os com segurança, pois há neles uma grande tesoura. Você precisará de toda a sua fé, até mesmo você, que já teve uma experiência tão extraordinária como a de hoje. O que está relatado aqui? Ele colocou a mão pesadamente e com gravidade sobre o pacote de papéis enquanto falava. Pode ser o começo do fim para mim, e para você também, e para muitos outros. Ou pode soar o dobro de finados para os não mortos que caminham sobre a terra. Leia tudo, eu lhe peço, com a mente aberta, e se puder acrescentar algo à história aqui contada, faça-o, pois é de extrema importância. Você tem mantido um diário de todas essas coisas tão estranhas, não é? Sim. Então examinaremos tudo isso juntos quando nos encontrarmos de novo. Ele então começou a se preparar para sua partida, e pouco depois ele partiu para Liverpool Street. Segui para Paddington, onde cheguei cerca de 15 minutos antes da chegada do trem. A multidão se dissipou no estilo agitado típico das plataformas de chegada, e eu começava a me sentir inquieto, temendo perder minha convidada, quando uma jovem de aparência delicada e rosto doce se aproximou de mim, e, após um olhar rápido, disse: Dr. Seward, não é? É você, Sra. Harker, respondi imediatamente, ao que ela estendeu a mão. Reconheci você pela descrição da pobre e querida Lucy, mas... Ela parou de repente, e um rápido rubor espalhou-se por seu rosto. O rubor que subiu minhas próprias faces de alguma forma nos deixou à vontade, pois foi uma resposta tácita dela. Peguei sua bagagem, que incluía uma máquina de escrever, e tomamos o metrô para Fenchurch Street, depois de ter enviado um telegrama à minha governanta para preparar imediatamente uma sala de estar e um quarto para a Sra. Harker. Chegamos no devido tempo. Ela sabia, é claro, que o local era um asilo para lunáticos, mas percebi que não conseguiu reprimir um leve estremecimento ao entrar. Ela me disse que, se fosse possível, gostaria de vir ao meu escritório em breve, pois tinha muito a dizer. E aqui estou eu, terminando minha entrada no diário fonográfico enquanto eu aguardo. Ainda não tive a oportunidade de examinar os papéis que Van Helsing deixou comigo, embora estejam abertos diante de mim. Preciso envolvê-la em algo, para que eu tenha uma chance de lê-los. Ela não sabe o quão precioso é o tempo, nem a imensidão da tarefa que temos diante de nós. Preciso ter cuidado para não assustá-la. Aqui está ela. Diário de Mina Harker, 29 de setembro. Depois de me arrumar, desci até o escritório do Dr. Seward. Na porta, pausei por um momento, pois pensei ter ouvido ele conversando com alguém. No entanto, como ele me pediu para ser rápida, bati na porta. E quando ele me chamou... Entre. Eu entrei. Para minha grande surpresa, não havia ninguém com ele. Ele estava completamente sozinho, e na mesa à sua frente havia o que eu soubera imediatamente, pela descrição, ser um fonógrafo. Eu nunca tinha visto um e fiquei muito interessada. Espero não tê-lo feito esperar, disse eu. Mas fiquei na porta, pois ouvi você falando e pensei que estivesse com alguém. Oh! Ele respondeu com um sorriso. Eu estava apenas anotando no meu diário. Seu diário? Perguntei surpresa. Sim. Ele respondeu. Eu o mantenho aqui. Enquanto falava, ele colocou a mão sobre o fonógrafo. Fiquei bastante empolgada com aquilo e disse: Mas isso supera até mesmo a taquigrafia. Posso ouvir ele dizer alguma coisa? Certamente. Ele respondeu com prontidão e se levantou para preparar o fonógrafo para falar. Então ele pausou e uma expressão preocupada tomou seu rosto. O fato é... Ele começou de maneira desajeitada. Eu só guardo meu diário nele. E como ele é totalmente, quase totalmente, sobre os meus casos, pode ser inconveniente, quer dizer... Ele parou e eu tentei ajudá-lo a sair de sua situação constrangedora. Você ajudou a cuidar da querida Lucy no final. Deixe-me ouvir como ela morreu.
pois tudo que eu puder saber sobre ela, serei muito grata. Ela foi muito, muito querida para mim. Para minha surpresa, ele respondeu com um olhar de horror no rosto. Falar da morte dela? Nem por todo mundo. Por que não? Perguntei, pois uma sensação grave e terrível estava tomando conta de mim. Novamente ele fez uma pausa e pude ver que estava tentando inventar uma desculpa. Finalmente, ele gaguejou. Você vê, eu não sei como escolher uma parte específica do diário. Mesmo enquanto falava, uma ideia surgiu para ele. E ele disse com uma simplicidade inconsciente, numa voz diferente e com a ingenuidade de uma criança. Isso é bem verdade, pela minha honra. Não pude deixar de sorrir, o que fez com que ele fizesse uma careta. Me entreguei dessa vez. Ele disse. Mas você sabe que, embora eu tenha mantido o diário durante os últimos meses, nunca me ocorreu como eu iria encontrar qualquer parte específica dele, caso quisesse procurá-la. Nesse momento, minha mente estava decidida de que o diário de um médico que cuidou de Lucy poderia ter algo a adicionar ao nosso conhecimento sobre aquele terrível ser. E eu disse ousadamente. Então, Dr. Seward, é melhor deixar que eu transcreva para você na minha máquina de escrever. Ele ficou com uma palidez quase mortal ao dizer. Não, não, não. De jeito nenhum, eu não deixaria que você soubesse essa história terrível. Então era realmente terrível. Minha intuição estava certa. Por um momento eu fiquei pensando, e enquanto meus olhos percorriam a sala, inconscientemente procurando algo ou alguma oportunidade para me ajudar, eles se fixaram no grande monte de máquinas de escrever sobre a mesa. Os olhos dele captaram os meus e, sem que ele pensasse, seguiram a direção do meu olhar. Quando viram o pacote, ele percebeu o que eu queria dizer. Você não me conhece, eu disse. Quando você tiver lido esses papéis, o meu próprio diário e o de meu marido também, que eu digitei, você me conhecerá melhor. Não hesitei em dar cada pensamento do meu próprio coração nesta causa. Mas, claro, você ainda não me conhece. Ainda. E não devo esperar que você confie em mim até aqui. Ele é certamente um homem de natureza nobre. A pobre querida Lucy estava certa sobre ele. Ele se levantou e abriu uma gaveta grande, na qual estavam organizados em ordem vários cilindros ocos de metal cobertos com cera escura, e disse: Você está certa. Eu não confiei em você porque não te conhecia. Mas agora eu te conheço. E deixe-me dizer que eu deveria ter te conhecido muito antes. Sei que Lucy te falou sobre mim. Ela também me falou sobre você. Posso fazer a única reparação ao meu alcance? Pegue os cilindros e ouça-os. Os primeiros 6 são pessoais para mim e não irão horrorizá-la. Depois você me conhecerá melhor. O jantar, até lá, estará pronto. Enquanto isso, eu vou ler alguns desses documentos e estarei melhor preparado para entender certas coisas. Ele levou o fonógrafo até minha sala de estar e o ajustou para mim. Agora, tenho certeza de que vou aprender algo agradável, pois ele me contará o outro lado de um episódio de amor verdadeiro, do qual já conheço um lado. Diário do Dr. Seward, 29 de setembro. Eu estava tão absorto naquele maravilhoso diário de Jonathan Harker e naquele outro de sua esposa que deixei o tempo passar sem perceber. Sra. Harker não estava na sala quando a criada veio anunciar o jantar, então eu disse: ela está possivelmente cansada. Deixe o jantar esperar uma hora. E continuei com meu trabalho. Eu tinha acabado de terminar o diário da Sra. Harker quando ela entrou. Ela parecia doce e bonita, mas muito triste. E seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Isso de alguma forma me comoveu muito. Ultimamente, tive razões para chorar, Deus sabe. Mas o alívio disso me foi negado. E agora, ao ver aqueles olhos doces, iluminados pelas lágrimas recentes, foi direto ao meu coração. Então eu disse o mais suavemente que pude: receio muito ter te angustiado. Ah, não me angustiei. Ela respondeu. Mas fui muito tocada, mais do que posso expressar pela sua dor. Essa é uma máquina maravilhosa, mas cruelmente verdadeira. Ela me disse em seus próprios tons a angústia do seu coração. Era como uma alma clamando a Deus Todo-Poderoso. Ninguém deve ouvi-las faladas jamais. Veja, eu tentei ser útil. Eu copiei as palavras na minha máquina de escrever e ninguém mais precisará ouvir seu coração bater como eu ouvi. Ninguém jamais precisará saber, jamais saberá. Eu disse em voz baixa. Ela colocou a mão sobre a minha e disse, muito seriamente: Ah, mas eles devem. Devem? Mas por quê? Eu perguntei.
Porque é parte da história terrível, parte da morte da pobre e querida Lucy e de tudo que levou a isso. Porque na luta que temos pela frente para livrar a Terra desse terrível ser, devemos ter todo o conhecimento e toda a ajuda que pudermos obter. Eu acho que os cilindros que você me deu contêm mais do que você pretendia que eu soubesse. Mas eu consigo ver. Eu vejo que em seu registro há muitas luzes para esse mistério obscuro. Você me deixará ajudar, não deixará? Eu sei tudo até um certo ponto. E já vejo, embora seu diário só tenha me levado até 7 de setembro, como a pobre Lucy foi cercada e como seu terrível destino estava sendo consumado. Jonathan e eu temos trabalhado dia e noite desde que o professor Van Helsing nos viu. Ele foi para Whitby para obter mais informações e estará aqui amanhã para nos ajudar. Não precisamos ter segredos entre nós. Trabalhando juntos e com confiança absoluta, certamente seremos mais fortes do que se alguns de nós estivermos na escuridão. Ela olhou para mim de maneira tão suplicante e ao mesmo tempo demonstrou tanta coragem e determinação em sua postura que cedi imediatamente aos seus desejos. Você fará, eu disse, o que quiser nesse assunto. Deus me perdoe se eu errar. Há coisas terríveis ainda a aprender, mas se você já percorreu o caminho até a morte da pobre Lucy, sei que não ficará contente, não é? Em permanecer na escuridão. Não. O fim, o próprio fim, pode lhe dar uma centelha de paz. Vamos, o jantar está pronto. Devemos nos manter fortes para o que está por vir. Temos uma tarefa cruel e aterradora. Quando você tiver comido, aprenderá o resto. E eu responderei a qualquer pergunta que você fizer. Se houver algo que você não entenda, embora tenha sido aparente para nós que estávamos presentes. Diário de Mina Harker, 29 de setembro. Depois do jantar, vim com o Dr. Seward para o seu escritório. Ele trouxe de volta o fonógrafo do meu quarto e eu peguei minha máquina de escrever. Ele me colocou em uma cadeira confortável e arrumou o fonógrafo de modo que eu pudesse tocá-lo sem me levantar, e me mostrou como pará-lo caso eu quisesse fazer uma pausa. Então, de forma muito atenciosa, ele pegou uma cadeira, ficando de costas para mim, para que eu pudesse ficar o mais livre possível, e começou a ler. Coloquei o metal bifurcado nos meus ouvidos e ouvi. Quando a terrível história da morte de Lucy e tudo o que se seguiu terminou, eu me reclinei na cadeira, impotente. Felizmente, não sou do tipo que desmaia. Quando o Dr. Seward me viu, ele saltou assustado, exclamando e apressadamente pegando uma garrafinha de um armário, me deu um pouco de conhaque, o que em poucos minutos me restaurou um pouco. Meu cérebro estava uma confusão, e não fosse o fato de que através de toda a multiplicidade de horrores, o raio sagrado de luz que minha querida Lucy finalmente estava em paz, eu não sei se teria suportado sem fazer uma cena. Tudo é tão selvagem, misterioso e estranho, que se eu não soubesse da experiência de Jonathan na Transilvânia, eu não teria acreditado. Como estava, não sabia em que acreditar, e então saí da minha dificuldade, prestando atenção em outra coisa. Tirei a capa da minha máquina de escrever e disse ao Dr. Seward: "Deixe-me escrever tudo isso agora. Precisamos estar prontos para quando o Dr. Van Helsing chegar." Eu enviei um telegrama para Jonathan, para que venha para cá quando chegar a Londres, vindo de Whitby. Nesta questão, as datas são tudo, e eu acho que se prepararmos todo o nosso material e colocarmos cada item em ordem cronológica, teremos feito muito. Você me disse que Lord Godalming e o Sr. Morris também estão vindo. Vamos estar em condições de contar a eles quando chegarem. Ele colocou o fonógrafo em um ritmo lento e comecei a digitar a partir do começo do 7º cilindro. Usei papel multiplicado e assim fiz 3 cópias do diário, exatamente como fiz com todos os outros. Estava tarde quando terminei, mas o Dr. Seward seguiu com seu trabalho, fazendo as rondas pelos pacientes. Quando ele terminou, voltou e se sentou perto de mim, lendo, para que eu não me sentisse muito sozinha enquanto trabalhava. Como ele é bom e atencioso! O mundo parece cheio de homens bons, mesmo que haja monstros nele.
Antes de deixá-lo, lembrei-me do que Jonathan colocou em seu diário e sobre a perturbação do professor ao ler algo em um jornal da noite na estação de Exeter. Então, vendo que o Dr. Seward guarda seus jornais, eu peguei os arquivos de The Westminster Gazette e The Pall Mall Gazette e os levei para o meu quarto. Lembro-me de como The Daily Graph e The Whitby Gazette, dos quais fiz recortes, nos ajudaram a entender os terríveis eventos em Whitby quando o Conde Drácula desembarcou. Então vou procurar nos jornais da noite desde então e talvez eu consiga uma nova luz sobre o assunto. Não estou com sono e o trabalho ajudará a me manter calma. Diário do Dr. Seward. 30 de setembro. O Sr. Harker chegou às 9 horas. Ele havia recebido o telegrama de sua esposa pouco antes de partir. Ele é incomumente inteligente, se podemos julgar pelo seu rosto, e cheio de energia. Se o seu diário for verdadeiro, e julgando pelas próprias experiências maravilhosas de alguém, deve ser, ele também é um homem de grande coragem. Aquela ida ao mausoléu pela segunda vez foi uma peça notável de ousadia. Depois de ler o relato sobre isso, eu estava preparado para encontrar um bom exemplo de virilidade, mas não exatamente o calmo e prático cavalheiro que chegou aqui hoje. Mais tarde, depois do almoço, Harker e sua esposa voltaram para o quarto deles, e quando passei a pouco, ouvi o clique da máquina de escrever. Eles estão trabalhando intensamente. A Sra. Harker diz que estão juntando em ordem cronológica cada pedaço de evidência que possuem. Harker conseguiu as cartas entre o destinatário das caixas em Whitby e os transportadores em Londres, que as tomaram sob sua responsabilidade. Ele agora está lendo a transcrição da minha história feita por sua esposa. Fico curioso para saber o que eles farão com isso. Aqui está ele. Estranho que nunca tenha me ocorrido que a casa ao lado pudesse ser o esconderijo do Conde. Deus sabe que tivemos pistas suficientes com a conduta do paciente Renfield. O pacote de cartas relacionadas à compra da casa estava junto com a transcrição. Oh, se as tivéssemos tido antes, poderíamos ter salvado a pobre Lucy. Pare! Esse caminho leva à loucura. Harker voltou e está novamente reunindo seu material. Ele diz que até a hora do jantar poderão apresentar uma narrativa completa e conectada. Ele acha que, enquanto isso, eu deveria ver Renfield, pois até agora ele tem sido uma espécie de índice para os vai e vens do Conde. Ainda não entendi isso, mas quando eu chegar nas datas, imagino que vou entender. Que boa coisa que a Sra. Harker transcreveu meus cilindros. Nunca poderíamos ter encontrado as datas de outra forma. Encontrei Renfield sentado placidamente em seu quarto, com as mãos cruzadas, sorrindo benignamente. No momento, ele parecia tão são quanto qualquer pessoa que eu já vi. Sentei-me e conversei com ele sobre vários assuntos, todos os quais ele tratou com naturalidade. Então, por sua própria iniciativa, falou sobre ir para casa, um assunto que ele nunca mencionou, até onde eu sei, durante sua estadia aqui. Na verdade, ele falou com bastante confiança sobre conseguir sua alta imediatamente. Acredito que se eu não tivesse conversado com Harker e lido as cartas e as datas de seus surtos, eu teria estado preparado para assinar sua alta após um breve período de observação. Como está, estou profundamente desconfiado. Todos aqueles surtos estavam de alguma forma ligados à proximidade do Conde. O que então significa este contentamento absoluto? Será que o instinto dele está satisfeito com o triunfo final do vampiro? Espera. Ele é zoofágico, e em seus delírios fora da porta da capela da casa deserta, sempre falava de mestre. Tudo isso parece confirmar a nossa ideia. No entanto, depois de um tempo fui embora. Meu amigo está um pouco mais são do que seria seguro para fazer perguntas profundas. Ele poderia começar a pensar e então fui embora. Desconfio desses seus humores tranquilos. Por isso dei uma dica ao atendente para observar de perto e ter uma camisa de força pronta caso necessário. Diário de Jonathan Harker, 29 de setembro, no trem para Londres. Quando recebi a cortês mensagem do Sr. Billington de que ele me daria qualquer informação que estivesse ao seu alcance, achei melhor descer até Whitby e fazer no local as investigações que precisava. Agora, meu objetivo era rastrear aquela carga horrível do Conde até o seu destino em Londres. Mais tarde, talvez possamos lidar com isso. O jovem Billington, um bom rapaz, me encontrou na estação e me levou até a casa de seu pai, onde haviam decidido que eu deveria passar a noite. Eles são hospitaleiros, com a verdadeira hospitalidade de Yorkshire.
dão tudo ao hóspede e o deixam livre para fazer o que quiser. Todos sabiam que eu estava ocupado e que minha estadia seria curta. E o Sr. Billington já tinha todos os documentos sobre a remessa das caixas prontos em seu escritório. Quase tive um baque ao ver novamente uma das cartas que eu havia visto na mesa do conde, antes de saber de seus planos diabólicos. Tudo havia sido cuidadosamente planejado e feito de forma sistemática e precisa. Ele parecia estar preparado para qualquer obstáculo que pudesse ser colocado, por acidente, no caminho de seus planos. Para usar uma expressão americana, ele não deixou nada ao acaso. E a absoluta precisão com a qual suas instruções foram cumpridas foi simplesmente o resultado lógico de seu cuidado. Vi a fatura e tomei nota dela. 50 caixas de terra comum a ser usadas para fins experimentais. Também vi a cópia da carta para Carter Patterson e a resposta deles. De ambas fiz cópias. Essas foram todas as informações que o Sr. Billington podia me dar. Então, desci até o porto e conversei com os guarda-costas, os agentes da alfândega e o mestre do porto. Todos tinham algo a dizer sobre a estranha chegada do navio, que já estava se tornando uma parte da tradição local. Mas ninguém pôde acrescentar mais a simples descrição: 50 caixas de terra comum. Depois vi o chefe da estação, que gentilmente me colocou em contato com os homens que realmente haviam recebido as caixas. A contagem deles batia exatamente com a lista, e não tinham dúvidas de que as caixas eram de aparência comum, e que movê-las era um trabalho árduo. Um deles acrescentou que foi um trabalho exaustivo, mas que não havia nenhum cavalheiro como o senhor entre eles, disse ele, o que parecia ser uma espécie de apreço por seus esforços. Outro apontou que suas gargantas estavam em um estado líquido, de maneira semelhante ao tempo que a fadiga havia gerado neles, e que isso não tinha sido completamente aliviado. Nem é preciso dizer que tomei nota desse aviso e tratei disso de maneira adequada, para evitar qualquer reprovação futura. 30 de setembro. O chefe da estação foi gentil o suficiente para me dar uma carta para seu antigo companheiro, o chefe da estação em King's Cross, para que, quando eu chegasse lá pela manhã, pudesse fazer perguntas sobre a chegada das caixas. Ele também me levou até os oficiais apropriados e consegui verificar que a contagem deles estava correta com a fatura original. Que oportunidades para adquirir uma sede anormal haviam sido oferecidas ali, mas, no entanto, um nobre usou-as bem. No entanto, tendo sido feito um ex post facto, fui obrigado a tratar do resultado de maneira adequada. De lá fui para o escritório central da Carter Patterson, onde fui recebido com a máxima cortesia. Eles verificaram a transação no livro de registros e no livro de correspondências e imediatamente telefonaram para o escritório de King's Cross para obter mais detalhes. Para minha sorte, os homens que haviam feito o transporte ainda estavam trabalhando, e o oficial de plantão os enviou junto com uma das guias de remessa e todos os papéis relacionados à entrega das caixas em Carfax. Aqui novamente encontrei a mesma precisão. Os carregadores puderam fornecer as lacunas que faltavam nos registros escritos com mais alguns detalhes. A partir daí, descobri, sem sombra de dúvida, que o trabalho estava quase exclusivamente relacionado a essa poeira da obra e as consequências desagradáveis que ela causava nos trabalhadores. Quando lhes ofereci uma oportunidade, por meio de dinheiro, é claro, de aliviar em um período posterior esse mal tão benéfico, um dos homens comentou: "É isso aí, patrão. É o lugar mais esquisito que eu já vi, pelas barbas de Blim. Parece que não é tocada há 100 anos. Havia tanto pó que dava para sentir no ar. E você podia dormir lá sem se mexer nenhuma vez, de tão espesso que era. O lugar estava tão abandonado que você juraria que só velhos fantasmas moravam ali. A Capela Velha. Não toquei na cerveja que estava lá, não. Eu e meu amigo não ficaríamos lá nem por 1 libra, ou cerveja grátis a noite inteira. Senhor, eu não ficaria lá, nem por 10 libras a noite toda. Tendo estado na casa, eu podia muito bem acreditar nele, mas se ele soubesse o que sei, teria, acredito eu, levantado as sobrancelhas. Uma coisa da qual estou certo: todas as caixas que foram desembarcadas em Whitby, vindas de Varna no Demeter, foram depositadas na velha capela de Carfax. Deveriam haver 50 delas ali, a menos que algumas já tivessem sido removidas, como temo pelo diário do Dr. Seward. Pretendo ver o carregador que levou as caixas de Carfax quando Renfield o atacou.
Seguindo essa pista, posso aprender algo útil. Mais tarde, Mina e eu trabalhamos o dia todo e agora temos todos os papéis em ordem. Diário de Mina Harker, 30 de setembro. Estou tão feliz que mal consigo me conter. Suponho que seja a reação ao longo do medo que tive. Que essa terrível situação e a reabertura do antigo ferimento pudessem afetar Jonathan de forma negativa. Eu o vi partir para Whitby com um rosto tão corajoso quanto pude suportar, mas estava cheia de apreensão. O esforço, no entanto, lhe fez bem. Ele nunca foi tão resoluto, nunca tão forte, nunca tão cheio de energia positiva como está no presente. Ah, querido professor Van Helsing disse, ele tem verdadeira coragem e melhora sob tensão como se isso fosse um tônico revigorante. Ele voltou cheio de vida e esperança renovadas. Deixamos tudo pronto para esta noite. Sinto-me estimulada com a expectativa. Suponho que se deva caçar apenas algo tão caçado quanto o conde. Isso é exatamente o que há. Essa coisa não é humana, nem sequer uma besta. Ler o relato do Dr. Seward sobre a morte da pobre Lucy e tudo o que se seguiu já é o suficiente para secar as fontes da piedade no coração de qualquer um. Mais tarde. Lord Godalming e Sr. Morris chegaram mais cedo do que esperávamos. O Dr. Seward estava fora a negócios e havia levado Jonathan com ele, então tive que recebê-lo sozinho. Foi um encontro doloroso para mim, pois trouxe de volta todas as esperanças da pobre Lucy poucos meses atrás. Claro, ouvir Lord Godalming falar sobre ela e perceber que o Dr. Van Helsing também tem falado bastante sobre o assunto, como expressou o Sr. Morris, foi tocante. Pobres rapazes, nenhum deles sabia que eu já conhecia todas as coisas terríveis que aconteceram com Lucy. Eles não sabiam bem o que dizer ou fazer, pois desconheciam a extensão do meu conhecimento. Então, tinham que manter o assunto em termos neutros. No entanto, pensei melhor e concluí que a melhor coisa a fazer seria colocá-los a par dos acontecimentos. Eu sabia pelo diário do Dr. Seward que eles não tinham estado presentes na morte de Lucy, se é que se pode chamar assim, e que haviam tentado não trair o segredo antes dos detalhes serem conhecidos. Então, contei a eles, o melhor que pude, que tinha lido todos os diários e anotações e que meu marido e eu, com minha máquina de escrever, havíamos acabado de organizá-los. Dei a cada um uma cópia para ler na biblioteca. Quando Lord Godalming pegou um deles e o folheou, era uma pilha considerável de papel. Ele disse: A senhora escreveu tudo isso, Sra. Harker? Eu assenti e ele continuou. Não entendo tudo, mas vocês são todos tão bons e gentis e têm trabalhado com tanta seriedade e energia que tudo que posso fazer é aceitar suas ideias cegamente e tentar ajudá-los. Já tive uma lição sobre aceitar fatos que podem humilhar um homem até a última hora de sua vida. Além disso, eu sei o quanto amava a pobre Lucy. Aqui ele desviou o olhar e cobriu o rosto com as mãos. Pude perceber as lágrimas em sua voz. O Sr. Morris, com sua delicadeza natural, colocou a mão em seu ombro por um momento e depois saiu silenciosamente da sala. Acho que há algo na natureza feminina que faz com que um homem se abra diante dela e expresse seus sentimentos no lado mais terno e emocional, sem sentir que isso prejudica sua masculinidade. Quando Lord Godalming se viu sozinho comigo, sentou-se no sofá e se entregou completamente ao desespero. Sentei-me ao lado dele e segurei sua mão. Espero que ele não tenha achado isso indelicado e que, se um dia pensar nisso, nunca veja dessa forma. No entanto, sei que ele nunca verá. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Eu disse a ele, pois podia ver que seu coração estava se partindo. Eu amava muito Lucy, e sei o que ela significava para você e o que você significava para ela. Ela e eu éramos como irmãs, e agora que ela se foi, você não vai me deixar ser como uma irmã para você em sua dor? Sei as tristezas que você tem carregado, embora não possa medir sua profundidade. Se minha simpatia e minha ajuda puderem te dar alívio, não me deixará oferecer um pequeno serviço por amor a Lucy? Num instante,
O pobre rapaz foi tomado pelo sofrimento. Pareceu-me que toda a dor que ele vinha suportando em silêncio encontrou uma válvula de escape de uma só vez. Ele ficou extremamente emocionado e, levantando as mãos, juntou-as em um perfeito gesto de pesar. Levantou-se e depois se sentou novamente, e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Senti um profundo pesar por ele e abri meus braços instintivamente. Ele soluçou como uma criança e chorou com a cabeça apoiada no meu ombro, até que finalmente se acalmou. Nós, mulheres, temos algo de materno em nós que nos faz elevar acima de assuntos menores quando o espírito protetor é invocado. Senti a cabeça desse grande e triste homem descansar sobre mim, como se fosse a de um bebê que um dia pudesse repousar no meu colo, e acariciei seu cabelo como se ele fosse meu próprio filho. Nunca havia pensado que tudo isso era tão estranho. Depois de um tempo, seus soluços cessaram e ele se ergueu pedindo desculpas, embora não escondesse sua emoção. Ele me contou que durante dias e noites passadas, dias pesados e noites sem dormir, não havia conseguido falar com ninguém, como um homem deve fazer em tempos de tristeza. Não havia nenhuma mulher que pudesse oferecer-lhe conforto, nem homem que, dado o terrível contexto de sua dor, pudesse falar abertamente com ele. Agora sei o quão terrível é, disse ele, secando os olhos. Mas nem sei ainda. Nenhum outro pode compreender o quanto seu doce carinho me ajudou hoje. Com o tempo saberei melhor e acredite em mim. Embora eu não seja ingrato agora, minha gratidão crescerá junto com a minha compreensão. Você me permitirá ser como um irmão para você? Não para nós mesmos, mas pelo bem de Lucy? Pelo bem de Lucy, eu disse, enquanto apertávamos as mãos. Sim, e pelo seu próprio bem também. Pois se a estima e gratidão de um homem valem alguma coisa, você as conquistou hoje. Se no futuro você precisar da ajuda de um homem, acredite em mim. Você não pedirá em vão. Que Deus permita que nenhum momento como este jamais te leve a buscar a luz do sol em sua vida. Mas se isso acontecer, prometa-me que me deixará saber. Ele estava tão sincero e sua dor ainda era tão fresca que senti que isso o consolaria. Então respondi: eu prometo. Ao sair pelo corredor, vi o Sr. Morris olhando. Ele se virou ao ouvir meus passos. Como está a Art? Ele disse. Então, ao notar meus olhos vermelhos, continuou. Vejo que você tem confortado ele. Coitado. Ele precisa disso. Só uma mulher pode ajudar um homem quando ele está em sofrimento do coração. E ele não tinha ninguém para confortá-lo. Ele suportou sua própria dor com tanta coragem que meu coração sangrou por ele. Vi o manuscrito em sua mão e soube que, quando o lesse, perceberia o quanto eu sabia. Então, disse a ele: eu gostaria de poder confortar todos os que sofrem do coração. Você me deixaria ser sua amiga e viria até mim para conforto, caso precise? Você saberá mais tarde por que estou falando isso. Ele viu que eu estava falando sério e, abaixando-se, pegou minha mão, levantou-o até seus lábios e a beijou. Pareceu um conforto pequeno para uma alma tão corajosa e altruísta, e impulsivamente me inclinei e o beijei. As lágrimas surgiram em seus olhos e houve um momento de sufocamento em sua garganta. Ele disse com toda a calma: Garotinha, você nunca se arrependerá dessa bondade de coração verdadeiro enquanto viver. Então, ele foi para o estudo encontrar seu amigo. Garotinha! As mesmas palavras que ele usara com Lucy. Mas ele provou ser um verdadeiro amigo.